Bom dia a todos os nossos amigos do Gideonitas e nosso canal aqui. Nós estamos muito felizes hoje. Vivemos aqui na cidade de Caraguá, um lugar muito bonito, mas tem chovido muito esses dias. E, ao mesmo tempo, hoje fez um dia bonito. Ontem choveu bastante, mas hoje está fazendo um dia bonito. E logo pela manhã, aqui ao som dos passarinhos, né? Graças a Deus, é uma oportunidade que nós temos aqui de estar bem próximo da natureza. Nós estaremos estudando um assunto muito especial. Nós já oramos, como sempre nós fazemos aqui com o nosso grupo, e vamos então propor assunto, que nós vamos talvez ficar alguns dias aí falando sobre ele. E toda contribuição que vocês quiserem nos dar vai ser de muita importância. Vamos falar um pouquinho sobre como a história, né, das verdades bíblicas foram aparecendo ao longo dos anos, no movimentos, porque a gente sabe que quando Jesus foi para o céu e os discípulos começaram a pregar, no começo da história da igreja, a igreja foi praticamente perseguida de forma ferrenha e, na sequência, nós tivemos ali vamos dizer assim, intervenção do inimigo, transformando a igreja e sequestrando a igreja, né, vamos dizer assim, não todos, mas com poderio militar, com poderio religioso, assim. Durante a Idade Média, a Igreja de Deus ficou refugiada em cavernas, ficou. A própria Bíblia já dizia isso em Apocalipse capítulo 12, né, que iria para o deserto, ficaria lá durante 1260 dias, e nós sabemos que representa o período de 538 até 1798. Durante esse período, a escuridão moral, a escuridão espiritual, a escuridão de ciência era muito grande. As pessoas não tinham condições de pensar, não tinham condições de tomar decisões, elas praticamente eram escravas dos seus senhores e trabalhavam, e tinha um monte de crenças equivocadas que não tinha base bíblica, e a luz da verdade começou a aparecer, né? Porque era necessário que isso acontecesse. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, e a partir de hoje, né, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a nossa herança profética, né? E eu acho que todos nós devemos conhecer bem a nossa história, para que a nossa história seja, vamos dizer assim, não só conhecida, mas também nos motive, né? Porque esse é o grande ponto que nós devemos salientar aqui. Eu começo com uma transparência aqui, vocês estão vendo, uma transparência que mostra um quadro da volta de Jesus, e eu procurei alguns títulos para dar para essa mensagem. E um dos títulos que me veio à mente logo de cara foi a Nossas Raízes, né? Mas aí eu comecei a pensar e apareceu vários títulos. E aí eu comecei a escrevê-los. Podia colocar muito mais aqui, né? Mas eu gostaria que você depois pensasse, né? Razão da nossa fé. Por que você é um adventista ou conhece a igreja adventista? O que você define como esse movimento, essa igreja? As nossas raízes, né? Porque toda história tem um início, né? O único que não tem um início é Deus. Nós temos uma herança, né, profética. Deus profetizou essa igreja. Vamos mostrar isso com detalhes nesse estudo. Vamos ver aí a origem do Adventismo, vamos ver a fé dos nossos pais, né? Aqueles que um dia lutaram tanto para que essa palavra, o conhecimento, as nossas doutrinas fossem informadas, né? Por que eu sou adventista? Como surgiu a igreja? São ideias importantes. Não adianta conhecer, ver a força de homens e mulheres que, sob a orientação do Espírito Santo, trabalharam, né? E não andar na trilha deles. Então, estamos aqui diante de um quadro histórico,
vamos olhar para trás com o objetivo de nos motivar, né? Olhando para frente. Então, isso é muito importante. Eu já vou começar com algo muito especial. Nós temos a Conferência Geral lá em Silver Spring, em Washington, um mural que foi pintado por Alfred Lee, e ele concluiu essa pintura em 1991. E essa pintura, que vocês estão vendo aí na imagem, ela é muito significativa. Ela é chamada de Cristo do Caminho Estreito, pelo autor, né? É uma visão que ele mais teve. Vocês estão vendo aqui um caminho que é bem estreito sobre a terra. Os nossos primeiros pais, o centro da nossa mensagem, que é Jesus Cristo, né? A ideia de que a igreja é aquela que ama a Jesus e guarda os mandamentos, de acordo com Apocalipse capítulo 14, 12, 12 e 17. Aqui nós temos as publicações, né, que é uma forma de evangelização. E aqui nós temos pessoas que caíram pelo caminho, né? E, e nós temos um alvo, né? Que é, olhando para Jesus, chegarmos ao céu. Então, essa imagem, ela, depois, mais para frente, quando estivermos estudando sobre esse assunto, vamos trazer mais informações. Mas é uma imagem bonita. E aí eu me vou à Bíblia, né? Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim: lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram. Imitem a fé que tinham. É muito inspirador pensar que o apóstolo Paulo, eu estava falando aqui antes da gravação, passou por tantas dificuldades para pregar o evangelho. Ele narra lá em Coríntios que ele foi perseguido, que ele quase morreu, passou por tentativa de passou por açoites, por tentativa de matá-lo, por frio, por fadiga, por fome, mas ele foi feliz. No final da vida, ele disse para Timóteo, né, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E essas histórias nos inspiram, né? Histórias de José, história de Daniel, a história de Isaías. E por que não? De pessoas modernas que se dedicaram e foram, através de seus frutos, né, levaram a mensagem de Deus, anunciaram a mensagem de Deus, né? Então, para nós não nos esquecermos deles, porque eles são pessoas que, de alguma forma, nos inspiram hoje. E analisar como eles viveram e analisar como eles morreram é uma ordenança bíblica para que nós imitemos a fé deles, né? E assim possamos agir como eles, agir como Jesus e agir como profetas que fizeram da vontade de Deus o seu maior objetivo. Então, está aí a razão pela qual vamos estudar esse assunto. Um outro texto que eu queria separar aqui para vocês é do livro Testemunhos para a Igreja, uma coleção fantástica de 9 livros, muitas orientações importantes, né? Mas na ver- no sexto livro, página 364, olha o que ela diz: a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo. E eu não tenho visto isso acontecer. Eu não tenho visto isso, pelo menos aqui na minha igreja. Ontem eu preguei sobre esse assunto. E o pastor Mateus é o pastor da escola, e nós fizemos um sermão ontem a duas vozes, né? É comum nós ouvirmos duetos na hora de pregar, na hora de cantar, quartetos, né? Mas ontem nós tivemos dois pregadores aqui e falando sobre esse assunto, nos preparamos juntos para isso. Então, muitas vezes deve ser repetida como que eles viveram, né? Tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar, olha a expressão aqui, ó. Lembrar várias vezes, né? Frequentemente, veja que ela faz quase um pleonasmo aqui, né?
a bondade do nosso Senhor e louvá-lo por suas maravilhas. Muito especial, né? Você olhar para trás e falar assim, olha, o que aconteceu, como eles deram a sua vida e como nós podemos trabalhar hoje também. E esse é uma dos textos que a gente, quando lê os livros de Ellen White, a gente se depara com esse texto e muitas vezes dentro da igreja a gente ouve ele e é muito bonito, né? Essa aqui é uma foto dela bem idosa já. Quero deixar claro para todos aqui que nós não adoramos Ellen White, nós não adoramos nenhum desses homens e mulheres que passaram pelos primeiros passos do Adventismo. Ela foi uma mulher que tinha os seus defeitos, ela não era santa, tinha os seus traços de personalidade fortes também, mas como eu e você estamos agora aqui envolvidos com a palavra de Deus, não importa se você está ouvindo ou você está falando, para Deus somos como profetas. Profetas são aqueles que estão envolvidos com a profecia, e a profecia não é revelação do futuro. A profecia é a palavra de Deus, né? Que você está em contato com a palavra de Deus, você está com o dom profético sobre você, porque é um dom de Deus, para que você entenda a palavra dele. Só existem dois graus, né, diferenciados de profeta. Existe o inspirado e o iluminado. Daniel, quando escreveu o seu livro, ele foi inspirado, mas muitas vezes não foi iluminado. Deus falou para Daniel: "Olha, não é para você essa mensagem, é para que eles vão viver lá no final dos tempos. Então você vai ser inspirado, mas você não vai ser iluminado. E não há diferença para Deus se você é iluminado ou inspirado. O importante é que você está com o seu coração na palavra de Deus. E é nesse momento que você se torna um profeta. Então ela foi uma escritora, onde dá conselhos para a igreja, que são tão valiosos para aquela época que ela viveu, quanto para nós hoje. Só que nós não adoramos, né? É uma mulher como qualquer outra, não há, não deveria haver nenhuma veneração, mas apenas observar os seus escritos de uma forma que tudo que ela escreve está em consonância com a Bíblia. E também dizer que nós, adventistas, não precisamos de nenhuma frase dela para defendermos a nossa fé. Nós temos 28 doutrinas, aonde estão baseadas na Bíblia, exclusivamente na Bíblia. Então, ela serve como conselheira, como alguém que recebeu pela experiência e atuação do Espírito Santo sobre a vida dela e teve a oportunidade de escrever muitas coisas bonitas. E eu não estou aqui falando dela, nem vou falar muito sobre ela, não é o meu objetivo, mas aqui são textos que ela escreveu, e por isso estou já dizendo isso, porque talvez esse vídeo vai chegar a um público não adventista, que não tem a fé de que ela foi inspirada por Deus, então eu já estou explicando. Então, veja o que ela diz. Terceiro livro de Testemunhos Seletos, que é uma compilação dos testemunhos para a igreja. Ela diz assim: ao recapitular a nossa história passada, ela estava velha quando escreveu isso, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, podemos dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Quer dizer, ela nunca requereu a liderança para ela ou para nenhum homem, né, para essa igreja. A gente sempre almejou que Deus dirigisse a igreja, seja ela local, seja uma reunião de 2 ou 3 pessoas, ou uma igreja a nível mundial. Nada temos a temer quanto ao futuro. Isso é muito especial. Deus dirige todas as coisas. A menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Esse é o ensino em nossa história passada. Então, ela diz, olha, vamos olhar para frente com fé, porque se Deus nos dirigiu até aqui, com a graça dele, nós estaremos triunfando como igreja até o final. Mas não só como igreja, a instituição, mas você na sua vida espiritual, né? Deus te trouxe até aqui e Ele quer te levar até o final, com a bênção dEle, com a proteção dEle, com a direção dEle.
Então, se você se permitir ser guiado por Deus, você pode olhar para trás e dizer assim: Deus cuidou de tudo, Deus fez tudo, Deus realizou tudo para aquela época, e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E vai fazer por nós também. Então, isso é muito importante. Agora, por que que nós, adventistas, embora nós não sejamos exclusivistas, o que significa isso? Exclusivista é aqueles que acham só eles que vão para o céu. Nós não pensamos assim. Nós não vamos só nós para o céu, tá? Nós vamos para o céu com muitos irmãos. Nós vamos para o céu com muitas pessoas que não são adventistas, mas que, na sua sinceridade, obedeceram aquilo que eles aprenderam, foram fiéis a Deus, aquilo que eles sabiam. E a salvação não é por ser adventista, a salvação é por crer em Jesus Cristo. Mas dentro do livro de Apocalipse, que é um livro muito lindo, estamos estudando aqui na nossa igreja com o nosso pastor, nós encontramos um esboço aqui de vários momentos do livro, né? Dos 22 capítulos. Mas o 10º capítulo conta a história de um livro. E esse livro, né? Ele está aí no meio das 7 trombetas, né? Quando acaba as 7 trombetas, acaba esse módulo. Nós temos 7 igrejas, 7 selos, né? Depois vamos ter as 7 taças. Nós temos o livrinho e as 2 testemunhas, a mulher e o dragão. E, muito especialmente aqui nesses 3 capítulos, nós encontramos a origem da nossa igreja. As 2 testemunhas aqui, analisando o capítulo 11, um dia a gente pode fazer uma série sobre o Apocalipse. Nós falamos aqui sobre a Bíblia, né? O Novo e o Antigo Testamento, que foram tanto perseguidos durante a história, na Revolução Francesa, ali a época da razão, né? Onde queriam jogar e queimar as Bíblias em praças públicas e negar a Deus. E depois nós tivemos ali o episódio do livrinho, que eu vou explicar agora com mais detalhes. E é essa a origem dessa igreja, né? No capítulo 10 de Apocalipse, João tem uma visão. E essa visão, ela está relacionada a um livro da Bíblia, né? Nós vamos entender já que livro é esse. Uma voz do céu manda pegar o livro, né? No verso 8. E João, obedientemente, ele pega o livro da mão do anjo, né? E o anjo manda comer o livro. Está no verso 9 e 10. E quando ele come, o livro era doce na boca e era amargo na barriga, no estômago. Essa informação aqui, profética, ela tem que ser analisada junto com o contexto, né? Lá em Ezequiel, a Bíblia fala também que o profeta teve que comer um rolo, né? Com sabor de mel. Tudo que nós encontramos dentro da Bíblia, dentro do Apocalipse, nós temos referência à Bíblia. E essa história aqui, ela tem a ver com algo que aconteceria no momento profético, depois das trombetas. Nós vamos ver já já esse intervalo, né, que existe das trombetas, e da sexta para a sétima trombeta nós encontramos o livrinho, né? E esse livrinho, as 2 testemunhas, tem a ver com esse período aqui, que depois é cumprido. Nós vamos um dia, podemos estudar com mais detalhes as trombetas, mas de forma histórica, historicistas interpretando as trombetas, estamos na época próximo aos 19º século. Nós vamos identificar isso com mais precisão já já. E aí, quando ele come o livro, a mensagem era muito doce na sua boca. Era muito especial. Mas quando chega no estômago, chegou a nada. E nós identificamos isso como uma época que nós chamamos do grande desapontamento. Há um momento em que, não a Igreja Adventista, mas milhares de pessoas estudaram a Bíblia e entenderam que Jesus voltaria. E quando isso aconteceu, muitas coisas revolucionárias aconteceram juntos, vamos estudar tudo isso. E algo muito especial iria acontecer. Mas quando aquele povo descobre que Jesus não veio,
a mensagem doce era a volta de Jesus e a, o amargor da barriga foi o fato de Jesus não vir, né? Então vamos entender um pouquinho como se deu essa questão histórica de maneira muito mais contundente. Mas que livro era esse, né? Isso é importante a gente entender. Qual era o livro que João, na visão, comeu e na sua boca era doce e no seu estômago era amargo? Isso é muito importante para nós entendermos isso, né? Quem era esse anjo e qual era o livro que foi dado aí? Então vamos ver aqui o que nós entendemos no nosso comentário bíblico adventista. O livrinho aberto eram as profecias de Daniel, né? Que foi desceladas. Daniel estará na sua sorte no fim dos dias, foi a frase do anjo. João vê o livrinho desselado, ou seja, Deus mandou selar o livro. Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 4, Deus diz, olha, Daniel, sela as palavras desse livro. Elas não são para o teu tempo, essas palavras são para o futuro. Então, as profecias de Daniel têm o seu devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, sim, que devem ser transmitidas ao mundo. O descelamento do livrinho era mensagem em relação com o tempo. O livro de Daniel e Apocalipse são um livro. Um é o profeta e o outro é a revelação. Um é um livro selado e o outro é um livro aberto. Olha só que interessante isso. Daniel selou o livro e João depois abre o livro. E ele vê isso entre o sétimo e o sexto selo, que é a época em que esse livro foi estudado e compreendido e explicado ao mundo. Então, a profecia se cumpre aqui. E o anjo que faz essa explicação é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel fala para Daniel lá e agora fala para João aqui. E dessa forma, essa mensagem ela é selada lá atrás e aberta nos dias que João vê à frente, não nos dias dele, mas ele vê esse livro sendo aberto e estudado. Então, de forma que esse livro aberto não pode ser outro livro, a não ser o livro de Daniel. E ele foi amplamente estudado aí no século XVI, XVII, XVIII e XIX também. Nós vamos ver isso com detalhes a partir de agora. Muito bem. Na história, quem foi o primeiro, pelo menos assim, que a gente tem conhecimento, né? Quem foi o primeiro dos historiadores, de pastores, de líderes, monges, enfim, várias profissões, que entenderam, começaram a entender as profecias de Daniel. Vamos entender alguns nomes aqui e vamos entender um pouco dessa história. O primeiro aí na ordem cronológica, né, foi Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, ele foi um estudioso da palavra de Deus, ele tinha acesso à Bíblia numa época em que ninguém quase tinha acesso. Ele tinha, até que a gente não tem a foto dele, naquela época não tinha foto, então fizeram aí uma ideia de como poderia ser ele. Ele veio do ano 1130 a 1202, quer dizer, 68 anos, e ele completou a restauração do conceito historicista de profecia, quer dizer, já é um conceito bíblico, mas ele ampliou esse conhecimento. Ele foi o primeiro na história a trazer o princípio de ano de interpretação, né? E ele aplicou isso nos 1260 dias de Daniel, ele aplicou isso nos 1290, 1335, e veja que não tinha nem se cumprido ainda a profecia, que se cumpriria apenas em 1798, a dos 1260 dias. A de 1990 dias também se cumpriu em 1798, começando em 508. E a de 1335 dias começaria em 508 e terminaria em 1843. Né? Então, ele foi o primeiro homem na história, ali perto de Roma, né? Ele tinha uma descendência e nasceu ali perto de Roma, aplicando o princípio de ano. Então, esse princípio é bíblico, está em Ezequiel 14, 34, Números 14, e nós temos ali essa
primeira informação histórica, né? Quem foi o primeiro homem a entender alguns conceitos proféticos historicistas da Bíblia. Temos muito pouca informação sobre ele, mas temos livros e materiais que ele teria escrito na época, né? Aí nós temos um chileno chamado Manuel Lacunza, que em 1731, né, nasce e morre em 1831, ele é um jesuíta, mas ao mesmo tempo ele estudou a Bíblia. E ele entendeu muita coisa que tinha a ver com a teologia de Miller. Vamos falar de Miller já já. Manuel de Lacunza, embora fosse um jesuíta, ele estudou a Bíblia. E ele escreveu um livro sobre a volta de Jesus. Ele entendeu que Jesus estava muito perto de voltar, né? E ele escreve um livro antes aí do final do século XVIII. Mas olha só, ele escreveu um livro que traduzido para o português, né? A Vinda do Messias em Glória e Majestade. E ele pregou mensagens parecidas com o Guilherme Miller pregou, tanto no Chile quanto na Europa. E houve um despertamento aí também por conta disso, né? Um outro homem muito envolvido na pregação da volta de Cristo foi um alemão, um teólogo alemão chamado Johann Wilhelm Petersen. Ele publicou uma obra, né, intitulada A Verdade do Glorioso Reino de Jesus Cristo, o qual deve ser aguardado ao soar da sétima trombeta. Eu não vou aqui ler o nome em alemão, porque não faz sentido, mas eu coloquei o nome do livro em alemão, porque esse é o texto original, né, dele. E ele foi muito importante nessa publicação, porque começou a despertar para a compreensão do livro de Apocalipse. E uma pessoa que teve influência logo na sequência foi um outro teólogo alemão, tá, agora luterano, né? Lutero já tinha morrido nessa época, mas algumas igrejas tinham surgido na Alemanha, e a igreja cristã na Alemanha era luterana. Um xará dele, Johann Albrecht Bengel, ele se dedicou ao estudo do Apocalipse. E ele expôs 60 discursos práticos sobre o Apocalipse em um livro. Isso também criou um grande despertamento. Também em 1810, aí você deve estar me perguntando, mas eu nunca ouvi falar nisso. De onde o Edson tirou isso, né? Eu pesquisei aqui alguns trabalhos acadêmicos, né, de teólogos, e eu achei especificamente sobre isso uma monografia do pastor Tim, quando ainda era estudante. E achei curioso, né? Porque na internet a gente acha de tudo, e achamos aí essa monografia dele, e ele sempre gostou de história, né? Feita, e eu tenho a cópia dela aqui, com vários detalhes históricos. Eu escolhi alguns apenas, porque ele é muito rico nas suas pesquisas, né? Isso é desconhecido dos nossos irmãos, então eu achei imprudente trazer essas mensagens para que a gente pudesse enriquecer, né? Porque quando a gente fala da pregação da volta de Jesus, aí nós falamos de Miller, quando muito citamos outros que eu vou apresentar aí, mas ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, mais aberta, né? Um conceito mais horizontal aí, e vertical, quer dizer, em todas as direções, né? E continuando então, em 1110, vejo que estamos perto da época do millerismo aqui, né? John Brown introduziu uma discussão a respeito de 2.300 anos, lá em Londres, na Inglaterra, chamado The Christian Observer, né? Datando o período de 457 a 1843. Então, isso aqui estava muito próximo de Miller. Não sabemos se Miller leu alguma coisa sobre isso, mas na Inglaterra o despertamento já estava acontecendo sobre aquilo que Lacunza havia falado, né? Aquilo que Joaquim de Fiore havia escrito. Nós estamos vivendo aqui numa época em que há uma grande iluminação no mundo no sentido da compreensão da palavra de Deus. E depois nós tivemos também Edward Irving, que era de Londres também, na Inglaterra, mas ele era ministro da Escócia. Foi um dos maiores baluartes do movimento que pregou na Inglaterra e na Escócia, no Reino Unido, né? No início do século XIX, a iminência do segundo advento.
E ele traduziu um livro de Lacunza para o inglês, que favoreceu essa compreensão da Bíblia naquela época. E não muito importante, nós temos um outro cidadão aqui, né, que muito conhecido por nós, que é nada mais nada menos do que um dos grandes físicos da história, Sir Isaac Newton. E para quem acha que Sir Isaac Newton era apenas um cientista, se engana redondamente, porque ele escreveu 3 livros de religião e 2 de ciência. Então ele era mais um escritor de religião, mas ficou conhecido mundialmente por suas teorias da gravidade e outras teorias que ele desenvolveu, que estão vivas até hoje, né? As leis da termodinâmica, enfim. E ele escreve um livro, e aqui está o prefácio do livro. Eu tenho um livro todinho aí em português, e veja que ele fala sobre os quadros animais, né? Ele fala sobre os metais da estátua, ele fala sobre linguagem profética, e é impressionante, porque para a época dele, é como se Deus estivesse falando assim: Isaac Newton, vou revelar para você, o que é e o que significa cada uma das orientações do livro de Daniel. E ele dissela o livro, né? Ele era americano, mas ele tinha uma descendência judaica. Então, nós encontramos aqui, desculpa, ele era inglês, mas ele tinha uma descendência judaica, e isso proporcionou essa facilidade de compreensão do Antigo Testamento. Ele era um poliglota, né? Falava muito bem vários idiomas e conhecia o hebraico também de forma muito especial para ele. Agora, nesse conceito, nesse contexto, nós encontramos não somente pessoas querendo pregar sobre a palavra de Deus, mas pessoas também, grupos, né, que ameaçavam a verdade. Sempre foi assim. Deus traz uma verdade e o diabo traz muitas mentiras, né, para confundir. E não diferentemente, nesse próprio momento, nessa mesma época, surgem vários outros movimentos, eu citei alguns aqui, que conflitam as teorias que não vão à Bíblia, mas vão a teorias humanistas, né? E tanto se infundiu naquela época também. A primeira aqui que eu vou citar é o livro dos Mormons, né? A igreja dos Mormons, né? Conhecido como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada por Joseph Smith Jr., né? E essa igreja na época era uma espécie de reavivamento espiritual, enfim, mas pregando uma doutrina espiritualista que não tinha base bíblica, né? Ele escreveu um livro, que é o livro dos Mormons, e essa é a aceitação, vamos dizer assim, maior do que a Bíblia. Então, o que Joseph Smith escreveu é mais importante para eles do que a Bíblia, como se ele fosse um profeta que substituísse a Bíblia, né? Depois nós tivemos também o espiritismo moderno surgindo, né? Justamente em 1844, quando Andrew Jackson Davis teve um transe, e nós já explicamos aqui no canal que todo transe, né, pode ser hipnótico ou uma possessão demoníaca, né? No qual ele cria ter se relacionado com e recebido mensagens do antigo médio grego chamado Galeno e de um homem da sua época, que tinha morrido alguns anos antes, né, que era Swedenborg, e a divulgação da ideia da prática do transe espiritualista. Alguns eruditos atribuem a ele, né, haver proporcionado o vocabulário da teoria ao espiritismo. Em 1848, então, começaram a surgir as famosas pancadas misteriosas na casa das irmãs Fox, né? E isso ficou notório na época. Se você for a Nova York, você vai encontrar lá um monumento feito a isso, que foi uma espécie de reintrodução do espiritismo no mundo moderno, exatamente nos Estados Unidos nessa época. Teorias que entram para confundir, né, a palavra de Deus. E aqui não estou falando nem de igreja adventista, tá, irmãos? É muito importante você saber disso, que isso acontece na época que a igreja adventista não existia. Existia um movimento, que nós vamos entender, não sei se hoje ou outro dia, que eu estou indo bem devagar aqui para a gente
entender bem a história, mas esse movimento tinha várias pessoas de religiões da época, né? Porque não existia Assembleia de Deus, congregação, não existia quadrangular, não existia universal, não existia igrejas pentecostais nessa época. E as igrejas que existiam na época, por que que surgiu esses nomes de igrejas, né? Eu estou falando dentro do cristianismo, tá? Eventualmente, essas teorias elas não são cristãs, elas estão ligadas a outra religião. Porém, até mesmo quando fala de Jesus Cristo dos Mormons ali, eles batizam pelos mortos, tem uma ideia, um tino muito de, de religião espírita, né? Agora, notem, quando os ingleses, os alemães, os escoceses, os portugueses, os franceses vieram fugir da opressão romana, do papado, né, por volta do ano 1600, primeiro navio que sai lá da Europa com destino à América, né, o famoso Mayflower de 1620, nós encontramos ali pessoas chegando de vários lugares da Europa com ideias protestantes e cada um seguindo os seus líderes, né? Na Alemanha seguiam ali, depois eu vou mostrar os reformadores, então não vou explicar agora, mas eles vieram desses lugares. E quando chegaram lá na América, para que eles pudessem ser conhecidos, começaram a dar nomes, aí a expressão denominação. E essas expressões denominação, né? Lá nos Estados Unidos surgiu a igreja presbiteriana, né? Que tinha como seu fundador Calvino. Depois tinha as igrejas luteranas e batistas, que tinham como seu fundador Lutero. Então, a anglicana, que é uma igreja que a gente quase não ouve falar hoje, mas é de origem inglesa, né? E todas essas pessoas vieram para a América e começaram a dar nomes de igreja, né? E até também um dos últimos reformadores ali, que foi o Wesley, que formou o metodismo. Então, diante disso, nós temos aqui uma religião cristã, com uma espécie de uma coxa de retalhos, mas não tão significativa, que na verdade eles pensavam quase todos iguais, talvez com a diferença de Wesley ali, que ensinava mais sobre santificação. E nesse momento que o cristianismo estava ganhando forma e descobrindo verdades, né, o inimigo cria várias circunstâncias para confundir. E não obstante, nós encontramos Darwin nessa história, né? Faltou um H ali, Charles Robert Darwin, e cria suas teorias evolucionistas, tirando Jesus e Deus do foco da criação, né? Foi um grande crítico da Bíblia, o que fez ele tentar tirar a criação do foco, né? E criou um livro lá, mais famoso deles, tem vários livros, né? As Origens das Espécies. Ele vai para Galápagos, ele estuda e tal. Diz que no final da vida, nem ele mesmo acreditava nas teorias dele, né? Mas essas teorias elas estão ensinadas nas escolas até hoje, criando o Deus criador de todas as coisas, né? E aí nós encontramos também Karl Marx, né? Que era um revolucionário, o fundador do comunismo, talvez um dos mais proeminentes fundadores do comunismo. E ele dizia que a religião é o ópio do povo. E ópio, para quem não sabe, é como se fosse uma droga, um anestésico, né? As pessoas vão na igreja para serem anestesiadas como uma droga faz. E vocês se lembram que quando surgiu o comunismo no mundo, quer dizer, quando aplicaram o comunismo pela primeira vez no mundo, foi lá na Rússia, né, de uma forma proeminente, na época de Stalin, de Lenin, e eles tiraram a religião do foco, né? Negaram a Deus. E até hoje, Deus não é importante, né, dentro das filosofias comunistas. Depois veio o iluminismo, né, tirando a confiança nas coisas de Deus, querendo transferir para o homem. Muito disso ainda é influenciado hoje com esses coaches aí, que falam que você tem poder e que você pode todas as coisas, né? E isso é uma teoria que vai contra os princípios bíblicos. A Bíblia fala que nós somos maus, que nós somos pecadores, né? Que nós somos impotentes, que
há um ser que pode todas as coisas, não é nós, mas o iluminismo trouxe isso, né? Com vários filósofos aí, inclusive trouxe dois aí, né? Immanuel Kant e Nietzsche, que Nietzsche também tinha, na época, nessa mesma época, vamos dizer assim, criado teorias que iam contra a palavra de Deus. Então, qual era o esquema cultural, político, social da época dos nossos primeiros pais? Eram cristãos e grupos inventando vários tipos de teorias, desvirtuando a palavra de Deus, né? E junto nesse contexto, nós encontramos três grandes episódios que estão na Bíblia, que é a Quinta Trombeta, né? O terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1º de novembro de 1755. Na época, a cidade tinha 200 mil habitantes, né? E os relatos variam de 10 a 50 mil mortos. E a Lisboa, que se conhece hoje, é, vamos dizer assim, uma reconstrução da cidade, porque a antiga ela praticamente foi destruída, né? E esse foi um dos terremotos maiores, mesmo em todos os que a gente conhece de catástrofe, um dos piores que existiram na história. A Bíblia fala que haveria um grande terremoto quando abrisse o selo. Isso acontece e a gente atribui a esse que foi um dos maiores terremotos da história, até pela sua época, pelo contexto histórico, né? Abre-se o selo em 1755. E em meio à Guerra Revolucionária, de 1780, só um detalhe, isso está em Apocalipse 9, tá? O general George Washington, né, escreve que no dia 18 de maio de 1780, as luzes ficaram muito pesadas, incomum, né? Incomum. Elas se aproximaram, né? Elas ficaram escuras ao mesmo tempo e ela possui uma luz brilhante e avermelhada misturada nela. E esse exército continental estava acampado nas cercanias da cidade de New Jersey, de Nova Jersey, Estados Unidos. Recentemente, a região foi registrada uma das mais baixas temperaturas de todos os tempos. Porém, o ar rapidamente se tornou quente e pesado, né? E ao amanhecer, todo o fim da tarde, o sol passou a adquirir um tom avermelhado e a lua brilhava de forma rosada à noite, né? Então, isso é um cumprimento de uma profecia que está em São Mateus 24, e Jesus mesmo disse que nos últimos dias o sol iria escurecer e a lua não daria o seu brilho. E isso aqui é uma profecia que já se cumpriu há mais de 200 anos, né? E nós temos também, bem na época do milenismo, o que nós conhecemos como o episódio da Queda das Estrelas, né? Quando houve um espetáculo em 1833, dia 13 de novembro, onde milhares de pessoas puderam ver a queda de meteoros, de estrelas, que é conhecido como queda das estrelas, também é algo que a ciência não explica, né? Então, três episódios bíblicos que acontecem nessa época. E nesse contexto nós encontramos então Guilherme Miller. E eu vou praticamente hoje vou parar em Guilherme Miller porque semana que vem nós vamos estudar vários homens e mulheres que dedicaram a sua vida nesse trabalho. Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller era filho de pais religiosos. Os pais deles eram batistas. Mas com o tempo ele se tornou deísta. O que é um deísta? Deísta é uma pessoa que Deus criou o mundo e largou lá, olha. Já fiz a minha parte, e era assim que eles pensavam nessa época. E por pensarem assim, não entendiam que Deus era amor, que Deus viria para salvar a raça humana. Mas indo para a guerra, né, quando ele foi para a guerra, ele quase morreu nessa guerra, né? Uma das guerras mais terríveis que teve na época dele, que foi a guerra contra a Inglaterra e depois a guerra que houve do norte com o sul. Mas principalmente a guerra contra a Inglaterra, que ele participou ativamente, né? E quando ele veio da guerra, ele viu amigos dele que morreram do lado dele, e ele não morreu. Ele ficou impressionado com isso. Por que que eles morreram e eu não morri? E ele começou a querer entender. E ao mexer isso com ele tomou uma decisão, que em 1916 ele começa a pôr em prática. Ele começa a ler a Bíblia verso por verso. Gênesis 1 e vai lendo, vai lendo, vai lendo. 2 anos depois,
Em 1818, Guilherme Miller, só para quem não sabe, Guilherme é o portuguesamento da palavra William, né? Então você vai achar algumas literaturas William Miller e outras Guilherme Miller, mas é a mesma pessoa. Ele chegou à conclusão, e eu vou explicar como que ele chegou a essa conclusão, lendo Daniel capítulo 8, verso 14, o livrinho que João havia comido, que Jesus voltaria em 1843. Então ele tinha na mente dele que em 1818, por volta de 25 anos à frente, Jesus iria voltar. Como ele entendeu isso? Ele entendeu até 2.300 anos o santuário será purificado. Na cabeça dele, o santuário era a terra. Foi tão difícil entender esse texto, né, que nós passamos aqui 4 domingos aqui estudando sobre 2.300 de manhã. Eu compliquei um pouquinho, né, porque a forma astronômica ali da compreensão, que nos dá precisão da profecia. Mas ele foi dos homens que estudaram esse assunto, além dos outros que eu já citei. E quando ele cita esse assunto, ele estuda esse assunto, nós encontramos ali um momento em que essa compreensão mexe muito com ele e diz assim, ó, eu vou ficar quieto porque, imagina, eu falar para o mundo todo, eu falar para alguém que Jesus vai voltar em cerca de 25 anos, ele bateu a data 1843, e ele tinha muito medo de pregar. Aquilo que ele descobriu, né, ficou guardado com ele durante 13 anos. 13 anos remoendo, sofrendo, né, com aquilo dentro do seu coração. E a uma esposa dele, diz a história, que perguntava, mas naquela época era comum agir dessa forma, senhor Miller, a esposa falando para ele, o senhor não vai ensinar isso para as pessoas? Se Deus te mostrou. E a mulher começou a pedir que ele fizesse essa revelação. E ele guardou com ele o quanto ele pôde. No dia 13 de agosto de 1831, só um detalhe, ele era militar, né? Ele era um camarada que sabia muito bem dar e receber ordens. Era um sábado, ele falou com Deus da seguinte forma: eu não vou falar, mas se alguém me chamar para falar, eu falo. Não demorou muito, seu sobrinho, meia hora depois, bate na porta. Ele não ia à igreja, não frequentava a igreja. E o seu sobrinho falou assim: meu pai está pedindo para o senhor ir lá na nossa igreja amanhã, pregar sobre esse assunto, ensinar sobre esse assunto. O senhor está estudando e amanhã o papai vai esperar o senhor lá para falar sobre isso. Então, no dia 14, né? 13 era sábado, 14 foi domingo. Ele pega o seu primeiro sermão numa igreja em Dresden. E quando ele prega o seu primeiro sermão ali, muitas pessoas ficam impressionadas com a sua mensagem. Eu imagino que ele deve ter feito um gráfico, deve ter colocado as 2.000 mensagens de manhãs, deve ter feito as pessoas entenderem aquela conta que muitos de nós ainda não entendemos, deve ter passado algumas horas ali explicando essa profecia, e depois faz a conclusão dele, de que a terra era o santuário, e se a terra fosse purificada, Jesus iria voltar. E ele começa a pregar isso freneticamente, porque os convites começam a aparecer. E ele começa a pregar isso com muita intensidade. E várias descobertas dele são significativas, né? Porque ele, estudando a Bíblia, não descobriu apenas que Jesus ia voltar. Ele descobriu 12 pontos aqui que são importantes para a gente entender. Primeiro ponto, né? Que do ponto de vista, né, de um milênio temporal antes da segunda vinda de Cristo e do fim dos tempos era uma falácia. Isso é importante que você entenda.
O cristianismo naquela época entendia que haveria um tempo de 1000 anos antes da segunda volta de Cristo, né? E que as pessoas iriam ficar sozinhas aqui, Deus não ia ficar com elas aqui. E quem sobrevivesse a esses 1000 anos, né, digamos assim, tivesse boa conduta, só depois de 1000 anos Jesus iria voltar. Então, para essa mentalidade, ele descobriu que era uma grande mentira, né? Que a teoria do retorno dos judeus à Palestina não seria sustentada pela palavra, né? Essa é uma visão dele. Se cumpre depois, mas ele é uma ideia do sionismo que naquela época era muito forte. E Jesus virá outra vez com santos anjos com ele, né? Com todos os anjos santos com ele. Isso era uma coisa que não se acreditava, que Jesus ia voltar dessa forma, pessoalmente. Que o reino de Deus será estabelecido por ocasião da sua vinda. Também não era algo que eles conhecessem. Que a terra será destruída num dilúvio de fogo. Também essa era a visão dele. E que a terra surgiria das cinzas, né? Uma nova terra surgiria das cinzas. Que os justos, os mortos, são ressuscitados por ocasião da vontade de Cristo, pela volta de Cristo. Isso nós também cremos, né? Algumas verdades foram sendo trazidas ao mundo. Que os ímpios mortos não ressurgirão até o fim dos 1000 anos. Eles que tem adventista que não sabe disso até hoje. Que a ponta pequena para o papal seria destruída com a volta de Cristo, né? Que estamos vivendo na última fase do diagrama profético, né, de Daniel 2, no período dos pés e dos dedos. Isso já estava nos dias dele, era verdade, porque desde 1798 estamos nessa época. Que todos os períodos proféticos, tais como 70 semanas, 1260 dias, devem ser computados e compreendidos sob o princípio dia-ano, e que os 2300 anos se estendia de 457 antes de Cristo até 1843, onde traria o seu clímax na história. Essas são as verdades que Miller descobriu. Né? Importante. Aqui está a casa de Guilherme Miller, né? Hoje em Whitehall, hoje essa casa é um museu. Então, para você conhecer um pouquinho da nossa história, né? Essa aqui é a escrivaninha de Guilherme Miller. Hoje, como é um museu, eles preservam a casa do jeito que era. E aqui nós encontramos o PowerPoint dele, as transparências dele, né? Imagino que muitas vezes Miller deve ter feito cópias desse cartaz aqui, levado para cima e para baixo, para onde ele ia pregar. Aqui existia uma Bíblia, né? Que era a Bíblia dele, e aqui nós encontramos a concordância de Grudem. Era uma concordância que ajudava ele a compreender a Bíblia. Ele fazia estudos aqui. Então, é um homem que se dedicou muito a orar, a pesquisar a Bíblia, né? A entender a vontade de Deus, né? E aqui nós temos uma foto, e me impressiona, né? Porque, olha o que está escrito ali, ó, estima-se que entre 1834, eu colocaria 31 aí, porque ele começa a pegar em 31. Depois ele vai se intensificar muito, né? Por isso colocaram 834. Miller falou a cerca de 6.000 vezes em público, uma média de 2 pregações por dia. E eu fico pensando, né? Quantas vezes na minha vida eu prego 2 vezes? Eu faço um sermão 2 vezes. Já aconteceu um dia de eu pregar 6 vezes, né? Quando eu era pastor, me chamaram para uma vigília de madrugada, depois fui pregar na escola sabatina, fui pregar no curso, preguei no JA e preguei à noite num noivado, mas coisas raras, né? E nós temos pregado quantas vezes, né, as mensagens que nós temos. E ele não era pastor, ele era apenas um pregador, alguém que estava apaixonado por uma mensagem. E eu também vejo o Guilherme Miller como um homem meio ranzinza, sabe? Um homem meio mal-humorado, porque ele não Aonde? foi. No banheiro, né? Então, e aí eu vejo ele como um homem mal-humorado, né? Diferente do que muita gente vê, porque depois nós vamos entender que quem deu força para essa pregação e arrastava ele não era ele, não era a vontade dele, né? Tinha homens entusiastas do lado dele. E essa aqui, eu vou terminar hoje com essa imagem, é conhecida como a Pedra da Ascensão. Aqui, Guilherme Miller ficou praticamente horas, perto do pôr do sol, até a meia-noite, numa segunda-feira, dia 22 de outubro de 1844.
ele e sua família aguardando a volta de Jesus. E aí veio o grande desapontamento, né? Nesse momento em que Miller tinha dedicado a sua vida, dedicado tantos esforços, tinha pregado para milhares de pessoas, ele estava ali com a sua família, aguardando a voz de Jesus. E que isso não veio. Muita gente havia vendido tudo que tinha, muitas pessoas estavam cientes dessa mensagem. Estimava-se que tinha 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos e pelo menos 1 milhão de pessoas que estavam naquela época aguardando a volta de Cristo pela pregação de Miller, ou pelo menos sabiam da mensagem. E Jesus não veio. A verdade é que aquilo que era doce na boca se tornou amargo no estômago. Mas desse grande desapontamento, o próprio livro, capítulo 10 de Apocalipse, diz assim: importa que profetizes outra vez. Depois que se tornar amargo, Deus profetizou que surgiria uma igreja desse desapontamento, dessa parte amarga da história, que traria, através de uma pregação, de profetizar novamente algo que era na sua vida ali. Eles deram a sua vida e pela pregação de uma verdade que eles acreditavam. E depois continuaram pregando. Então, ver que haverá grupos que vão se separar desse movimento, né? Mas, ao mesmo tempo, há um grupo de pessoas que estudam e conhecem bem depois a palavra de Deus e entendem o que aconteceu. Hoje, eu e você temos a mesma missão que Guilherme Miller, mas sem marcar datas. Nós temos a mesma esperança. Profetizar outra vez é comer esse livro, é entender a palavra de Deus, é correr atrás das pessoas para pregar o Evangelho. E eu fico impressionado como eles muitas vezes passavam noites orando e buscando a presença de Deus. Hoje nós vemos pessoas que não vão na igreja porque está garoando, não fazem o seu culto porque preferem fazer outras coisas. Nós vemos hoje as pessoas lendo fábulas, assistindo séries, vendo vídeos, mas menos estudar a palavra de Deus. E eu vejo nesse primeiro grande pregador um grande entusiasta, mesmo sendo mal-humorado, mesmo não se sentindo velho para a mensagem, mas ele fez o que podia, ele respondeu ao chamado de Deus. E ele foi um grande pregador. E eu quero imitar Guilherme. Eu quero pegar a mesma mensagem de Guilherme. Eu quero anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Eu quero falar que como mais perto da volta de Cristo do que ele nós já estamos há muito tempo. Eu decidi falar sobre isso porque semana passada era o dia, completaram 179 anos dessa situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, do grande desapontamento. Mas são cicatrizes que nós temos da história, e cicatrizes sempre deixam marcas que já não doem mais, mas nos fazem lembrar. Lembrar que eu e você temos uma missão. Lembrar que eu e você temos uma mensagem. Lembrar que eu e você conhecemos um Deus que muitas pessoas não conhecem. E que temos, não por responsabilidade, não porque é uma ordem, embora tudo seja verdade, mas motivados pelo amor de Jesus. Só Ele pode nos dar a vontade de pregar. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos contar para todo mundo. Que eu e você possamos amar a Jesus. Assim como o Glenn Miller
eu e você possamos sair a pregar ao mundo. Deus está te chamando. E assim como ele fez uma oração dizendo, se o Senhor me chamar, se alguém me chamar, eu vou. Faça um pacto com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar você, da forma como você é. Que Deus te abençoe. Esse primeiro passo da história que nós traçamos aqui possa ser uma motivação para você, porque precisamos estudar mais a Bíblia, vamos ensinar mais a Bíblia, vamos mostrar mais Jesus para as pessoas. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias, todas as horas, todos os minutos poder falar contigo. De maneira muito especial, Senhor, e lhe rogamos para que o mesmo Espírito que esteve com Guilherme Miller, com esses homens que escreveram, nesse contexto de muitas confusões que não é diferente dos nossos dias hoje. Nós temos várias religiões com vários conceitos, não são bíblicos. As pessoas que ali estão são sinceras. E nós entendemos que o Senhor tem um chamado para elas, para que elas possam se juntar a um povo, não a uma igreja, não a uma placa de igreja, mas a um povo que te ama de todo o coração e tem o testemunho, vivem o testemunho, pregam o testemunho de Jesus em sua vida. E, sobretudo, ao viverem a tua palavra, demonstram que são fiéis a ti na guarda dos mandamentos. Nós todos estamos aqui ouvindo essa mensagem hoje. Precisamos nos conscientizar do tempo que nós vivemos. De trabalharmos não mais para esse mundo, mas trabalharmos especificamente para o reino da eternidade. Porque tudo que temos aqui vai se acabar um dia. E não está longe esse dia. Em breve o Senhor vai voltar. E tudo que nós cremos, nós herdamos nossos pais. A doutrina de crer de um Deus de três pessoas, formando Deus como um grupo chamado Trindade. A doutrina da salvação que é em Cristo Jesus. A doutrina da sua lei, como obediência por amor a ti, inclusive o sábado. A doutrina da criação. As mensagens dos três anjos. Quantas verdades, Senhor, o Senhor nos confiou para que possamos ensinar às pessoas desse mundo. O que acontece com o homem depois que ele morre, e fica num sono esperando a volta de Jesus. Que haverá uma ressurreição para aqueles que amam a Cristo no momento da volta. Que não haverá arrebatamento secreto. Que não falaremos em línguas, porque o Senhor nos deu um idioma o qual nós podemos nos comunicar e pregar sobre a profecia, que é a palavra de Deus. Sobre o sábado, em contraponto ao domingo nos últimos dias. Quantas verdades lindas o Senhor nos deu para que possamos ensinar ao mundo. E nós possamos ser inspirados por essa história. Motivados a imitá-los na pregação do Evangelho. Que o teu Espírito seja sobre nós, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Alguma dúvida? Temos uma irmã nova aqui, Camila. Não sei se a conheço. Oi, eu sou a filha da Guamira. Ah, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Irmão Daniel de Paula quer falar, irmã Camila, Lília. Estamos aqui fazendo agora Estamos criando aqui, né? Um momento, vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja. Sim, estou vendo. Muito boa explicação. Obrigada. Amém. Deus seja louvado. Vamos dar continuidade Amém. nos próximos domingos. Alguém tem alguma pergunta?
Alguma Eu, contribuição? eu tenho só um dado aqui. Pois não. Ontem, tudo bom, pastor? Graças a Deus. Ontem, ontem eu fui cantar numa igreja do interior aqui, Itaboraí, interior do Sim, Rio. sim. E eu tive uma alegria, eu fiquei emocionado. Ontem, quem passou a lição da classe onde eu fiquei foi um missionário, já muito idoso. Ele passando a lição, nós vimos que ele não conseguia ficar em pé direito. 86 anos de idade. E assim, eu falei, poxa, irmão, eu tenho 57. Eu acho que na sua idade eu não vou conseguir ficar em pé passando a lição. E aí ele falou assim: eu estou fazendo aquilo que eu posso. E ele dá estudos bíblicos para umas 3 ou 4 pessoas. Eu fiquei envergonhado, né? Porque ele ali podia estar descansando, já não tinha mais a esposa. O terreno onde a igreja foi construída é do lado da casa dele, ele tem propriedade, né? Sim. E aquilo ali foi uma fonte de inspiração, porque nós que somos mais novos, nós não temos o direito de cruzarmos os braços numa época tão importante. Aí a sua mensagem, né, de hoje veio muito a calhar, fechou com as minhas impressões de ontem, né, de eu estar lá na igreja, né, a igreja de Nancilândia. E bem simples, mas aquele homem ali é como se fosse um farol, né? O nome dele é Jonas, eu quero deixar registrado, né? E ele estava no espírito de Miller, e nós temos que recobrar esse espírito. É isso Nossa, aí. Deus seja louvado. É bom Amém. ver, né, uma pessoa nessa idade preocupada em pregar. É sinal que a mensagem está dentro do coração deles. Muito bom. Tá no coração. Ele falou, ele não falou, mas ele mostrou para a gente que ele vai ficar lá até Deus o chamar, né? E nós temos que ter esse espírito porque nós temos congregações vazias e ao invés de estarmos pensando no progresso da obra, muitas pessoas estão com o pensamento em outro lugar. Às vezes nós temos que despender energia para resolver problemas bobos, simples dentro da igreja. Nós só vamos receber poder quando nós nos juntarmos para proclamar a mensagem. Verdade. E a gente tem que trabalhar muito isso. Aí eu guardei esse exemplo do irmão Jonas, né, e fiz questão de contar que muitas pessoas saibam que lá numa pequena igreja no interior do Rio de Janeiro, tem gente idosa, e não é só ele não, viu? Tem muita gente que pegou a missão e vai levar até Deus chamar. Aí eu me inspirei, fiquei feliz, falei assim, não tem tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar fazendo um calor danado, nós temos que estar na frente, na obra. Esse é o espírito, irmãos. Verdade. Mais alguém quer falar? Hoje a irmã Cláudia, ela deve ter caído aí. Ela estava dentro de um carro. Então eu vou encerrar É, aqui a gravação, mas eu queria, se vocês quiserem, né, abrir as janelinhas de vocês aí antes de acabar, para a gente se é, dar eu uma. aproveito, eu aproveito para me despedir, porque eu tenho um outro compromisso, mas desejo uma feliz semana aos irmãos e não vamos deixar a tocha apagar nem o bastão cair, né? É isso aí. Então, feliz semana para todos. Amém, amém. Deus abençoe a todos, então. Quem abrir a janelinha vai dar um oi. Quem não abrir a janelinha vai ficar sem oi, sem aparecer aqui no nosso vídeo. Então, Deus abençoe a todos. Irmã Guamira, foi um prazer tê-la com a gente, irmã Graça. Olha que legal. Estamos abrindo aí as nossas janelinhas, só para dar um oi. E assim vamos. Opa! A Lília apareceu. Ontem estive na casa do seu irmão, Lília. Foi muito legal. Oi, bom dia.
Bom dia, irmão Carlos. Aqui eu dando bom dia. Eu tava caminhando aqui na praia, mas eu vi a instrução bom dia. Foi muito boa e eu estou dando um tchau. Tá bom, tchau, tchau. Não tô no bom despacho, não, estou na coroa. Ah, então tá bom. Irmão Wilson também está aí, muito legal. Você tá, Graça? Tô bem. Tá aqui tomando um solzinho aqui, andando, a vista precisa. Muito bem. Deus abençoe a todos, então. Obrigado, Amém. Camila, pela Amém. presença. Obrigado, Lília. Obrigado, Castro. Obrigado, Graça. Obrigado, irmão Wilson. Irmão, a irmã Nilce também, a minha sogra. Deus abençoe você, a Leila, né? A irmã Ilza e também a presença de Jesus aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. Amém. Irmã Boa Leila, semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Semana para todos.